Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Você acreditaria se uma pessoa que diz que tem poderes sobrenaturais fizesse uma previsão altamente questionável envolvendo o nome da grande cantora Ivete Sangalo, senhores? Aí depende muito. Quem é a pessoa que tá falando que isso vai acontecer? Será que a vidente em questão é uma pessoa que tem em seu currículo altas adivinhações que se cumpriram e chupa Brasil porque ninguém tem o direito de ficar criticando? Ou mais ou menos, e a pessoa que tá fazendo esse alerta pra Ivete Sangalo, na verdade, possivelmente acerta sim algumas previsões que ela faz, senão ela não seria uma pessoa famosa, mas as previsões impactantes de verdade, aquelas que arregaçariam o tecido social do povo brasileiro, aí só assistindo esse vídeo pra saber. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, me escutem bem o que eu tô falando. A Ivete Sangalo, ela tem apenas alguns meses pra decidir o que ela quer da vida dela. Ela tem alguns meses para decidir o que ela quer da vida dela, porque ela tem um chamado da parte de Deus na vida dela. E ela pode até mesmo, desculpa eu falar isso, gente, tomara que ela não fique brava comigo. Mas eu vou ter que falar. Vocês querem que eu fale mesmo? Claro, melhor do que nada. Gente, eu tô sem filtro porque eu não tá encaixando o filtro hoje. Deixa eu falar pra vocês. A Ivete Sangalo, ela tem um espírito do vício com ela. Ô, gente, será que é só eu que bebo? E o que os espíritos do vício faz? Eu não estou insinuando nada, tá, gente? Eu estou dizendo como clarividente aos olhos da espiritualidade que ela pode começar a usar algum tipo de entorpecente, ou começar a beber, ou usar alguma coisa porque ela está obsediada. Como assim? Tô entendendo nada. As energias não estão boas, gente. Então ela precisa de cuidado, de amparo espiritual. Foi lançado muita energia ruim em cima dela. Então ela precisa de ajuda. É sério isso, meu Deus? Eu não acredito, senhores. Então quer dizer que, segundo a vidente Chaline, a grande cantora Ivete Sangalo só tem mais alguns meses de vida, minha gente. Apesar que, calma também, não foi bem isso que a vidente falou. Ela disse que a Ivete Sangalo tem alguns meses pra decidir a vida dela. Se ela se cuidar e procurar ajuda espiritual, então dá tempo ainda. A vidente, se utilizando dos poderes paranormais, conseguiu observar que Deus tem um propósito na vida da cantora, mas por outro lado também ela corre um sério risco, eu acho, porque parece que tem algum tipo de espírito obsessor do vício atrapalhando a vida da Ivete. E eu gostaria de saber, com todo respeito à vidente, baseado em que ela tá falando isso. Será que é porque surgiram rumores aí de pessoas até mal intencionadas falando que a cantora recentemente apareceu fazendo algumas microexpressões faciais meio estranhas durante o show? E já não é a primeira vez que falam isso. A própria Ivete Sangalo uma vez declarou durante um show que às vezes ela usa um spray nasal para poder cantar melhor, e essa vidente não tem o direito de ficar falando isso da grande cantora, porque não dá a impressão que ela só teve essa visão por causa dos últimos acontecimentos e também por causa das microexpressões faciais completamente indecifráveis que a Ivete fez recentemente? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, não querendo descredibilizar a vidente, muito pelo contrário, ela já acertou várias, mas também já errou muitas. As previsões que ela acertou, embora eu não conheça nenhuma, mas certamente alguma coisa ela já acertou, porque essa senhora aí é famosa, ela é a vidente do mundo dos famosos. Ela é concorrente direta, inclusive, da grande Lene Sensitiva. Eu já fiz até um vídeo com a Lene, onde ela e Sérgio Dostoletz falavam sobre aquela possibilidade do planeta Terra ser atingido pelo cometa 3 Atlas. Como a gente sabe, Lene Sensitiva errou miseravelmente essa previsão e não veio se pronunciar até agora. Esse cometa era para ter colidido com a Terra no ano passado e eu exijo explicações, não esqueci não. Quem acertou essa previsão mesmo sem poderes sobrenaturais foi uma pessoa que também possui o braço de merendeira, que é o Sérgio dos Toletes, e ele sim já tinha dito na época que não era para se preocupar e quem tava falando isso era louco. E será que estamos sendo enganados pelas sensitivas? Porque a Lene acerta sim várias previsões, mas só as óbvias. Como eu sigo a Lene nas redes sociais, eu já vi ela declarando, por exemplo, que o Brasil não tem a menor chance de ganhar a Copa do Mundo nesse ano,
ano e aí ela tá jogando no fácil. Eu quero ver ela adivinhar alguma coisa que seja altamente improvável. A vidente Chaline aí que a gente tá vendo nas imagens, por exemplo, no final de 2024, ela fez uma previsão completamente bombástica. Eu inclusive fiz um vídeo na época, tá lá no clube de membros. Eu recomendo a todos que assinem por apenas R$ 2,99 por mês. E na ocasião, sabe o que ela disse, senhores? Eu não vou nem dizer, vamos ver primeiro qual que é essa previsão bombástica e depois eu faço as minhas considerações. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Urgente, gente. Se você, está ouvindo as notícias sobre o Lula, orem, tá? Eu falaria isso para qualquer ser humano, porque aqui eu vejo um desencarne, grandes perigos de dezembro a fevereiro, como se o espírito da morte estivesse rondando ele, tá? Então assim, se você acredita em mim, você acredita, e se você não acredita, paciência. Estou aqui até mesmo de pijama fazendo esse vídeo para dizer para vocês que eu vejo o espírito da morte rondando a vida dele, tá? E que entre dezembro a fevereiro as notícias não são legais. Tá aí, senhores, uma previsão extremamente dura da vidente Chaline, que por um golpe do destino até agora nada de se concretizar. É claro que esse é um assunto bastante sério, né, senhores? Eu não quero arrumar problema aqui falando que eu torço para que isso aconteça de forma alguma, mas por outro lado, na época em que ela fez essa previsão, ela falou que era pro pessoal orar para que nada de ruim acontecesse. E será que teve gente que orou mesmo? Será que é por isso que nada aconteceu, senhores? Bom, se for isso, parece que funcionou, a previsão dela não deu certo, mas bola pra frente, né? Fazer o que? A gente continua aqui na telespectativa. Não é porque a vidente Chaline errou essa previsão extremamente impactante que ela não tem credibilidade pra continuar prevendo coisas aí que podem acontecer ou não. Essa pessoa que é a vidente fez a previsão realmente pode ir de arrasta a qualquer momento. Quem de nós não está sujeito a isso? Amanhã pode ser eu. E além disso, em defesa da vidente Chaline, ela fez essa previsão aí dia 11 de dezembro de 2024. E essa pessoa que ela tá falando aí, que correria o sério risco de desencarnar, sofreu uma queda no banheiro, eu não sei se os senhores se lembram disso, que foi no dia 19 de outubro de 2024. Ou seja, você percebe que as datas são bem próximas e talvez a vidente pensou que essa queda aí seria o indício que algo pior poderia acontecer depois, ou algo melhor para algumas pessoas. Mas não há motivos para preocupação, essa pessoa aí tá viva até hoje e a vidente Chaline até agora nada de vir se explicar sobre isso. Então eu diria que o mesmo pode se aplicar à grande cantora Ivete Sangalo. Pode ficar tranquila, existe a forte possibilidade que essa previsão da vidente Chaline não passe de uma especulação, levando em conta as últimas polêmicas aí envolvendo a Ivete, as microexpressões faciais, né, senhores, que até agora também a grande cantora não se pronunciou sobre esse assunto e ficou por isso mesmo. E para ser um vídeo 100% honesto e imparcial aqui, eu acabei de fazer uma pesquisa para saber qual foi a última previsão bombástica que a vidente Chaline fez e acertou. E o que diz aqui na internet é que no dia 12 de agosto de 2024, a vidente deu uma entrevista lá num programa do SBT afirmando que um grande apresentador da TV, um senhor com uma certa idade que estava passando por um problema de saúde, iria de arrasta nos próximos dias. Ou seja, ela estava falando do Silvio Santos e adivinha só o que aconteceu 5 dias depois, senhores? Infelizmente foi exatamente aquilo que ela previu e embora ela tenha acertado essa previsão, ela mesmo assim foi duramente criticada mais uma vez, porque nessa ocasião o Silvio Santos já estava internado nas últimas e a guerreira falou isso ao vivo no SBT, uma previsão completamente previsível. Muita gente já imaginava que o pior poderia acontecer com o Silvio, infelizmente. Eu sei que isso aí pegou muito mal na época, a vidente Chaline tá proibida de pisar no SBT depois desse dia, mas que ela previu, ela previu. Então parece que estamos diante de um padrão, senhores. Tanto Lene Braço de Merendeira Sensitiva quanto a vidente Chaline são especialistas em adivinhar coisas que já estão prestes a acontecer, supostamente. E outra curiosidade sobre a vidente, claro, com todo respeito aqui, ela faz um trabalho muito sério, viu, pessoal? É claro que não dá pra acertar todas, mas uma coisa bem curiosa que aconteceu na vida pessoal dela é que apareceram alguns vídeos aí dela supostamente tentando agredir o ex-marido porque ele teria traído ela e
aí o pau fechou e ela correu atrás do cara com o objeto pontiagudo, metendo o pé em tudo. É claro que eu não vou colocar esse vídeo aqui pra não ser deselegante. E a pergunta que fica é a seguinte: como que uma pessoa que tem tantos poderes sobrenaturais não conseguiu prever a própria traição do marido, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, respeitando os poderes sobrenaturais da vidente Aline. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Júnior Chagas, grande cantor Ivete Sangalo, que no primeiro momento pode até ficar preocupada por causa dessas previsões altamente questionáveis da vidente Aline, mas não há motivos para preocupação, porque se ela assistir o vídeo ela vai perceber que tudo isso não passa de um grande desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!